Acalme o seu coração angustiado hoje. 20 lições poderosas de Davi para curar sua dor. Existe um tipo de dor que ninguém vê, mas que consome tudo por dentro. Você continua vivendo, continua sorrindo quando precisa, continua cumprindo suas responsabilidades, mas existe um peso constante no peito que não vai embora. É como se algo estivesse apertando o seu coração o tempo todo, como se a sua alma estivesse cansada de lutar uma batalha que ninguém mais percebe. E no meio disso tudo, o que mais machuca não é só a dor, é o silêncio. Você ora, você tenta falar com Deus, você tenta entender o que está acontecendo, mas parece que não há resposta. Parece que o céu está fechado. Parece que Deus está distante, como se Ele não estivesse vendo o que você está passando. E então surgem pensamentos que você nunca quis ter. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu fiz algo errado? Será que eu estou sozinho nisso tudo? Mas deixa eu te dizer algo com toda a verdade, como alguém que conhece a voz de Deus. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Existe um lugar na sua dor onde Deus ainda está presente, mesmo quando você não consegue sentir. E é exatamente nesse lugar que muitos se perdem, porque interpretam o silêncio como abandono, quando na verdade pode ser um convite para algo mais profundo. Davi conheceu esse lugar. Ele foi um homem escolhido, ungido, separado por Deus, mas também foi um homem que chorou, que se sentiu sozinho, que enfrentou noites escuras dentro da própria alma. E mesmo assim, foi nesse lugar de dor que ele descobriu verdades que podem transformar completamente o seu coração hoje. Se você permanecer comigo até o final, você não vai apenas ouvir palavras bonitas. Você vai encontrar respostas que podem trazer paz para dentro de você, mesmo que nada ao seu redor tenha mudado ainda. Porque existe um caminho que Davi percorreu, e esse caminho também está disponível para você. Quando o silêncio de Deus parece mais alto que a sua dor, existe um momento na caminhada em que a dor já não é o mais difícil de suportar. O mais difícil é quando você olha para o céu e não recebe resposta. É quando você fala com Deus, mas sente que as palavras não passam do teto. É quando você espera um sinal, uma direção, um consolo, e tudo o que encontra é silêncio. Davi viveu isso de forma intensa. Em um dos seus momentos mais profundos, ele declarou com o coração exposto: "Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?" Salmos, capítulo 13, versículo 1. Isso não é apenas um versículo. Isso é o grito de alguém que estava ferido, confuso e cansado de não entender o que Deus estava fazendo. E talvez você esteja exatamente assim hoje. Você continua acreditando, mas dentro de você existe uma pergunta que não quer se calar. Por que Deus está em silêncio? Por que Ele não responde? Por que Ele não intervém? O que Davi nos ensina aqui não é sobre ter todas as respostas. Ele nos ensina algo mais profundo. Ele não fugiu de Deus por causa do silêncio. Ele correu para Deus mesmo sem resposta. Ele não se afastou quando não entendeu. Ele se aproximou ainda mais. Existe um erro que muitas pessoas cometem nesse momento. Elas interpretam o silêncio como rejeição. Elas acham que Deus virou o rosto, que Ele não se importa, que Ele não está ouvindo. Mas o silêncio de Deus não é falta de amor. Muitas vezes, é profundidade de processo. Deus não responde sempre da forma que você espera, porque Ele está trabalhando em lugares que você ainda não consegue ver. O silêncio não significa que Deus não está agindo. Significa que Ele está agindo em um nível que vai além da sua percepção imediata. E aqui está a chave que muda tudo. Davi continuou falando com Deus mesmo quando não ouvia Deus. Ele continuou buscando, continuou clamando, continuou expondo sua alma. E é exatamente isso que mantém o seu coração vivo espiritualmente. Talvez hoje você não precise de uma resposta imediata. Talvez o que você precisa é não desistir de falar com Deus no meio do silêncio. Porque é nesse lugar que a sua fé deixa de depender de sinais.
e começa a se sustentar na confiança. E o que Davi fez depois disso revela algo ainda mais poderoso sobre como lidar com a dor que você está sentindo agora. A coragem de ser honesto diante de Deus. Existe uma luta silenciosa dentro de muitas pessoas que não aparece nas orações que elas fazem. Elas falam com Deus, mas não falam tudo. Elas escolhem palavras bonitas, tentam parecer fortes, tentam demonstrar fé, mas escondem aquilo que realmente está doendo. E sem perceber, começam a construir uma relação superficial com Deus, baseada em aparência, não em verdade. Davi nunca fez isso. Ele não filtrava a dor, não maquiava os sentimentos, não tentava impressionar Deus com palavras certas. Ele se apresentava como estava. Quando estava quebrado, ele dizia que estava quebrado. Quando estava com medo, ele dizia que estava com medo. Quando estava angustiado, ele não escondia nada. Em um dos seus momentos mais intensos, ele declarou: derramo diante dele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Salmos, capítulo 142, versículo 2. Isso revela algo profundo. Deus não espera que você seja forte diante dele. Deus espera que você seja verdadeiro. Porque a cura não começa quando você finge estar bem. A cura começa quando você para de esconder o que está ferido. Talvez você tenha aprendido ao longo da vida que precisa ser forte o tempo todo, que não pode demonstrar fraqueza, que precisa manter o controle, que precisa parecer firme diante de tudo. Mas diante de Deus, essa postura não sustenta a sua alma. Ela apenas adia o processo de restauração. Existe um tipo de oração que muda tudo. Não é a oração perfeita. É a oração sincera. É quando você diz exatamente o que está sentindo, mesmo que isso pareça confuso, mesmo que pareça fraco, mesmo que você não tenha as palavras certas. É quando você para de tentar impressionar Deus e começa a se abrir com Ele. E aqui está algo que muitos não percebem. Deus não se afasta da sua dor. Ele se aproxima da sua verdade. Quando você se abre de forma real, você cria espaço para que Deus entre exatamente onde mais dói. Davi não foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque era perfeito. Ele foi chamado assim porque não escondia o coração de Deus. Ele vivia exposto diante dele. E é exatamente isso que sustentava a sua fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Talvez hoje o que esteja faltando não seja mais força, mais controle ou mais respostas. Talvez o que esteja faltando seja coragem. Coragem para parar de fingir. Coragem para ser verdadeiro. Coragem para dizer a Deus aquilo que você nunca teve coragem de dizer. E quando você faz isso, algo começa a mudar dentro de você. Porque o próximo passo que Davi revela mostra que existe uma dor ainda mais profunda. Aquela que ninguém vê, mas que Deus conhece completamente. O peso invisível que ninguém vê, mas Deus conhece. Existe uma dor que não aparece nas palavras, não se revela nos gestos e não é percebida por quem está ao seu redor. Você continua funcionando, continua vivendo, continua seguindo a rotina. Mas por dentro existe um peso constante que não se explica. É um cansaço que não é físico. É uma angústia que não tem forma clara. É como se algo estivesse pressionando sua alma todos os dias, em silêncio. Davi conhecia esse tipo de dor. Ele não sofria apenas por aquilo que estava acontecendo ao redor dele, mas também por aquilo que estava acontecendo dentro dele. Em um momento profundo, ele declarou: conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Salmos, capítulo 139, versículo 2. Isso revela algo que muda completamente a forma como você enxerga a sua dor. Deus não vê apenas o que você mostra. Ele conhece aquilo que você ainda nem conseguiu explicar. Ele entende pensamentos que você não consegue organizar, sentimentos que você não consegue nomear, pesos que você nem sabe de onde vieram. Nada dentro de você passa despercebido por Deus. O problema é que muitas vezes você tenta carregar esse peso sozinho. Você acha que precisa resolver tudo internamente, que precisa encontrar respostas dentro de si,
que precisa suportar em silêncio. E quanto mais você tenta sustentar isso sozinho, mais pesado se torna. Existe uma verdade espiritual que Davi viveu e que pode libertar você hoje. Você não foi criado para carregar sozinho aquilo que Deus está disposto a sustentar com você. Quando você tenta controlar tudo, você se esgota. Quando você entrega, você encontra alívio, mas essa entrega não acontece de forma automática. Ela exige decisão. Exige reconhecer que você não precisa entender tudo para confiar. Exige aceitar que Deus conhece você melhor do que você mesmo. Talvez hoje você esteja cansado de tentar explicar o que sente, cansado de tentar se entender, de tentar organizar pensamentos, de tentar encontrar clareza. E a verdade é que você não precisa ter todas as respostas para encontrar paz. Você precisa permitir que Deus entre exatamente nesse lugar onde você não consegue acessar sozinho. Porque quando você entende que Deus conhece completamente o que você sente, algo dentro de você começa a relaxar. Você para de lutar contra si mesmo. Você para de se cobrar respostas imediatas. Você começa a descansar na certeza de que não está perdido, mesmo quando tudo dentro parece confuso. E é exatamente nesse ponto que surge uma nova batalha, não mais apenas no coração, mas na mente. Porque depois de reconhecer esse peso invisível, você começa a perceber que existe um lugar onde tudo isso se intensifica ainda mais, quando a mente se torna o seu maior campo de batalha. Existe um momento em que a dor deixa de estar apenas no coração e começa a dominar a mente. Pensamentos repetitivos, cenários negativos, lembranças que voltam sem serem chamadas, preocupações que crescem sem controle. Você tenta parar, mas quanto mais tenta, mais parece que a sua mente não obedece. E então, a angústia se intensifica, porque não é mais apenas o que você sente, é o que você pensa o tempo todo. Davi enfrentou essa batalha de forma real. Ele não ignorava o que estava acontecendo dentro da sua mente. Ele confrontava. Em um momento decisivo, ele falou consigo mesmo: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim?" Espera em Deus. Salmos capítulo 42, versículo 5. Isso revela algo poderoso. Ele não permitia que os pensamentos dominassem sem resposta. Ele interrompia, confrontava e redirecionava. A mente, quando não é guiada, se torna um ambiente de confusão. Pensamentos começam a assumir o controle, emoções seguem esses pensamentos, e a pessoa entra em um ciclo onde tudo parece piorar sem motivo aparente. E o mais difícil é que tudo isso acontece dentro de você, sem que ninguém veja. O que Davi ensina não é sobre ignorar a dor mental, é sobre não se render a ela. Existe uma diferença entre sentir e se submeter. Pensamentos vão surgir, emoções vão aparecer, mas você não precisa aceitar tudo como verdade. Existe uma voz dentro de você que precisa ser treinada. Uma voz que lembra quem Deus é, que lembra das promessas, que interrompe o fluxo negativo e reposiciona o foco. Essa voz não nasce pronta. Ela é construída através da decisão de não alimentar aquilo que destrói. Talvez hoje você esteja cansado de lutar contra a própria mente, cansado de pensamentos que não param, de ansiedade que não dá descanso, de uma sensação constante de inquietação. Mas existe uma saída que não depende de silêncio externo. Depende de direção interna. Quando você aprende a confrontar aquilo que pensa, algo começa a mudar. A mente deixa de ser um lugar de ataque constante e começa a se tornar um lugar de alinhamento. E isso não acontece de uma vez. Acontece toda vez que você decide não acreditar em tudo o que sente. E quando esse reposicionamento começa, você descobre que existe uma forma de transformar aquilo que estava te sufocando em algo que te aproxima ainda mais de Deus. A arte espiritual de transformar lágrimas em oração. Existe um ponto na dor em que você já não sabe mais o que dizer. As palavras falham, a mente se cansa, e tudo o que sobra são lágrimas. E muitos interpretam esse momento como fraqueza.
como perda de controle, como um sinal de que algo está errado. Mas Davi revela algo completamente diferente. Ele mostra que esse pode ser o momento mais poderoso da sua conexão com Deus. Davi não apenas orava quando estava bem. Ele orava quando estava no limite. Ele levava para Deus aquilo que não conseguia organizar em palavras. Em um dos seus clamores mais profundos, ele declarou: "O Senhor ouviu a voz do meu choro." Salmos capítulo 6, versículo 8. Isso muda tudo, porque mostra que Deus não escuta apenas orações estruturadas. Ele escuta aquilo que vem do mais profundo da alma. Existe uma forma de oração que não depende de frases bonitas. É a oração que nasce da dor. É quando você não tenta controlar o momento, não tenta esconder o que sente, não tenta parecer forte. É quando você simplesmente se derrama diante de Deus. E nesse lugar, algo começa a acontecer que não pode ser explicado apenas com palavras. Muitas pessoas se afastam de Deus exatamente quando mais precisam dele. Porque acham que precisam estar bem para se aproximar. Acham que precisam organizar os pensamentos, acalmar as emoções, encontrar equilíbrio primeiro. Mas Davi mostra o caminho oposto. Ele se aproximava de Deus no auge da dor. E é nesse ponto que a transformação começa. Porque quando você transforma lágrimas em oração, você deixa de carregar tudo sozinho. Você abre espaço para que Deus entre exatamente onde você não consegue mais sustentar. Existe um alívio que não vem da explicação, mas da entrega. Um descanso que não nasce da solução imediata, mas da presença de Deus no meio da dor. E isso começa quando você entende que não precisa ter controle para orar. Você só precisa ser verdadeiro. Talvez hoje você esteja cansado demais para formular palavras. Talvez você não saiba mais o que dizer, nem como dizer. Mas existe algo que você pode fazer agora. Você pode simplesmente se abrir diante de Deus do jeito que está, sem filtros, sem máscaras. Porque quando você faz isso, algo começa a se alinhar dentro de você. E é exatamente nesse ponto que surge um novo desafio. Confiar em Deus não depois que tudo melhora, mas enquanto tudo ainda está dando errado. O segredo de confiar enquanto tudo ainda está dando errado. Existe um tipo de fé que só é revelado quando nada ao seu redor faz sentido. Quando as circunstâncias não ajudam, quando as respostas não chegam, quando o cenário continua o mesmo, e ainda assim, você decide confiar. Esse é um dos pontos mais difíceis da caminhada espiritual, porque confiar quando tudo está bem é natural. Mas confiar quando tudo está desalinhado exige uma decisão profunda. Davi viveu exatamente isso. Ele não esperava a situação melhorar para declarar confiança. Ele escolhia confiar no meio da instabilidade. Em um momento de pressão, ele afirmou: "Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei." Salmos capítulo 56, versículo 4. Perceba, ele não disse isso depois que o problema acabou. Ele disse enquanto ainda estava cercado por medo e incerteza. Isso revela um princípio poderoso. A confiança verdadeira não nasce das circunstâncias favoráveis. Ela nasce de quem Deus é. Quando você baseia sua fé no que está acontecendo ao seu redor, ela se torna instável. Mas quando você baseia sua fé no caráter de Deus, ela se sustenta, mesmo quando tudo parece contrário. O desafio é que a sua mente vai tentar te convencer do oposto. Vai dizer que não vale a pena confiar, que nada está mudando, que você está sozinho, que não há saída. E se você não estiver atento, você começa a concordar com esses pensamentos. E quando isso acontece, a angústia se intensifica. Confiar nesse momento não é sentir segurança. É escolher permanecer, mesmo sem sentir segurança. É dizer dentro de você que Deus continua sendo Deus, mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Nada mudou. As respostas não vieram. O cenário continua difícil. E a vontade de desistir começa a aparecer de forma silenciosa. Mas existe algo que pode mudar tudo. Não é o que está fora.
É a decisão que você toma dentro. Quando você decide confiar no meio do processo, algo começa a se reorganizar dentro de você. A ansiedade perde força, o medo diminui. A alma começa a encontrar estabilidade. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de depender das circunstâncias para ter paz. E é exatamente nesse momento que uma nova camada da dor pode surgir. Porque enquanto você aprende a confiar, o passado pode tentar voltar com força para te aprisionar novamente. Quando o passado tenta aprisionar o seu coração, existe um tipo de dor que não vem do presente, mas de algo que já aconteceu. Erros que você cometeu, decisões que você se arrepende, momentos que você gostaria de apagar. E mesmo que o tempo tenha passado, essas lembranças voltam, acusam, pesam, como se quisessem te lembrar constantemente de quem você foi. Davi também enfrentou esse tipo de batalha. Ele não foi apenas um homem de fé, ele também foi um homem que falhou profundamente. E em um dos seus momentos mais marcantes, ele reconheceu: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmos, capítulo 51, versículo 3. Isso mostra que ele não ignorava o passado. Ele encarava. Mas existe uma diferença fundamental entre lembrar e viver preso. Muitas pessoas até reconhecem seus erros, mas não conseguem sair desse lugar. Carregam culpa por anos, se punem internamente, acreditam que não merecem recomeçar. E isso cria uma prisão emocional que impede qualquer avanço. Davi nos mostra outro caminho. Ele não negou o que fez, mas também não permitiu que isso definisse o seu futuro. Ele levou sua culpa até Deus. Ele se abriu, se arrependeu e buscou restauração. Ele declarou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmos, capítulo 51, versículo 10. Isso revela algo que muda completamente a forma como você lida com o passado. Deus não te chama para viver carregando culpa. Ele te chama para viver em transformação. O arrependimento verdadeiro não te paralisa. Ele te reposiciona. O problema é que existe uma voz que tenta te manter preso. Uma voz que te acusa, que te lembra constantemente do que você fez, que tenta te convencer de que você não mudou, de que você não merece, de que Deus não vai te restaurar completamente. E se você não estiver atento, você começa a acreditar nisso. Mas existe uma verdade que precisa ser firmada dentro de você. O passado não tem autoridade para definir quem você é hoje, quando Deus já decidiu te restaurar. O que você fez não é maior do que aquilo que Deus pode fazer em você. Talvez hoje você esteja lutando contra memórias que insistem em voltar, contra sentimentos de culpa que não vão embora, contra pensamentos que te fazem duvidar do seu próprio valor. Mas existe um caminho de liberdade. E ele começa quando você decide não se esconder do passado, mas também não se submeter a ele. E quando essa libertação começa, algo ainda mais poderoso se revela. Você descobre que existe um lugar onde você pode se abrigar, mesmo quando tudo dentro ainda está em processo. A presença de Deus como refúgio em meio ao colapso emocional. Existe um ponto em que você já tentou de tudo. Já tentou se acalmar, já tentou entender, já tentou resolver, e nada parece suficiente. A mente continua acelerada, o coração continua pesado, e a sensação é de que tudo dentro de você está prestes a desmoronar. É nesse momento que muitas pessoas entram em colapso emocional, porque não encontram um lugar seguro para descansar. Davi conhecia esse lugar. Ele enfrentou perseguições, traições, medo constante, insegurança. Ele teve razões reais para perder o controle, mas em meio a tudo isso, ele descobriu algo que mudou completamente sua forma de viver. Ele declarou: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos, capítulo 46, versículo 1. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma realidade espiritual. Refúgio não é um conceito, é um lugar. E esse lugar não está fora de você,
está na presença de Deus. Enquanto tudo ao seu redor pode ser instável, existe uma estabilidade que não depende das circunstâncias. Existe um lugar onde você pode descansar, mesmo quando tudo parece desorganizado. O problema é que muitas pessoas procuram esse refúgio em coisas que não sustentam. Procuram em distrações, em controle, em tentativas de fugir da dor. Mas nada disso resolve. Apenas adia. Porque o que a alma precisa não é escapar. É encontrar um lugar onde possa ser sustentada. Davi não corria da dor. Ele corria para Deus. Ele entendia que a presença de Deus não elimina automaticamente o problema, mas transforma completamente a forma como você atravessa o problema. Existe um tipo de paz que não depende de explicação, não depende de resposta, não depende de solução imediata. É a paz que nasce quando você está no lugar certo, mesmo que tudo ainda esteja fora do lugar. Talvez hoje você esteja exatamente assim, sentindo que está no limite, que não aguenta mais, que precisa de alívio urgente. E a verdade é que esse alívio não começa quando tudo se resolve. Ele começa quando você encontra refúgio. E quando você entra nesse lugar, algo começa a se alinhar dentro de você. Porque a presença de Deus não apenas te sustenta, ela também te lembra de algo que você talvez tenha esquecido no meio da dor. O poder de lembrar quem Deus é nos dias difíceis. Existe um momento na dor em que você começa a esquecer. Não de forma consciente, mas aos poucos, silenciosamente. Você esquece quem Deus é, esquece o que Ele já fez, esquece das promessas, esquece da fidelidade. E quando isso acontece, tudo parece maior do que realmente é. O problema cresce, o medo se intensifica e a esperança começa a enfraquecer. Davi entendeu esse perigo. Por isso, ele desenvolveu algo que sustentava sua fé nos momentos mais difíceis. Ele escolhia lembrar. Em meio à angústia, ele declarou: "Quero trazer à memória o que me pode dar esperança." Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Isso não é automático. É uma decisão. Quando a dor domina, a mente tende a focar apenas no que está dando errado. Ela repete cenários negativos, revive frustrações, amplia preocupações. E se você não interromper esse ciclo, você começa a enxergar a realidade de forma distorcida. Parece que tudo está perdido, mesmo quando não está. Lembrar quem Deus é muda completamente essa perspectiva. Ele é fiel, mesmo quando você não sente. Ele é presente, mesmo quando você não percebe. Ele é constante, mesmo quando tudo ao seu redor muda. E quando você começa a trazer isso de volta para a sua mente, algo começa a se reposicionar dentro de você. Davi fazia isso constantemente. Ele lembrava das livranças passadas, das vezes em que Deus o sustentou, das respostas que já tinha recebido. Ele não permitia que o momento presente apagasse a história que já tinha vivido com Deus. Talvez hoje, você esteja focado apenas no que ainda não aconteceu, no que ainda não mudou, no que ainda não foi resolvido. E isso está consumindo sua energia, sua paz, sua esperança. Mas existe um movimento que pode transformar isso. É parar de olhar apenas para o problema e começar a lembrar do Deus que está acima dele. Quando você faz isso, a fé começa a se fortalecer novamente. Não porque a situação mudou, mas porque a sua visão mudou. Você começa a perceber que não está diante de algo impossível. Está diante de algo que Deus ainda está trabalhando. E é exatamente nesse ponto que surge um confronto interno ainda mais profundo. Porque mesmo lembrando de quem Deus é, você ainda precisa lidar com aquilo que você sente, a batalha entre o que você sente e o que você acredita. Existe um conflito silencioso que acontece dentro de você todos os dias. De um lado, aquilo que você sente, medo, ansiedade, insegurança, dúvida. Do outro, aquilo que você acredita, que Deus está no controle, que Ele cuida de você, que existe um propósito. E muitas vezes esses dois lados não estão alinhados. Você sente uma coisa, mas sabe que deveria sentir outra. Você acredita em Deus, mas não sente paz.
Você sabe que deveria confiar, mas por dentro existe um peso que não desaparece. E isso gera confusão, porque parece que a sua fé não está funcionando. Davi viveu exatamente esse conflito. Ele não ignorava o que sentia, mas também não se rendia completamente a isso. Em um momento de confronto interno, ele declarou: Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Salmos capítulo 56, versículo 10 e 11. Perceba, ele estava reafirmando o que acreditava, mesmo ainda lidando com o que sentia. Isso revela algo essencial. Fé não é ausência de emoção. Fé é decisão acima da emoção. Você não precisa negar o que sente, mas também não pode permitir que isso determine o seu caminho. O problema é que muitas pessoas tentam esperar o sentimento certo para agir. Esperam sentir paz para confiar, sentir segurança para avançar, sentir força para continuar. Mas esse sentimento nem sempre vem antes. Muitas vezes, ele vem depois da decisão. Davi escolhia alinhar o que ele acreditava acima do que ele sentia. Ele reconhecia a dor, mas reposicionava a sua fé. Ele não ignorava a angústia, mas lembrava quem Deus era. E esse movimento interno começava a transformar a forma como ele enfrentava cada situação. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, sentindo coisas que você não queria sentir, pensando coisas que você não queria pensar, e questionando se a sua fé é suficiente. Mas existe uma verdade que precisa ficar clara dentro de você. O que você sente pode variar, mas aquilo que você decide crer pode permanecer firme. Quando você escolhe confiar, mesmo sem sentir, algo começa a se alinhar dentro de você. Não de forma instantânea, mas de forma progressiva. A fé começa a ganhar espaço, a ansiedade começa a perder força, e a sua alma começa a encontrar estabilidade. E é exatamente nesse ponto que surge um dos maiores desafios da caminhada. Porque depois de decidir confiar, você ainda precisa aprender a esperar. Quando esperar em Deus parece impossível, existe um momento em que o mais difícil não é a dor, não é o medo, não é nem a dúvida. O mais difícil é esperar. Porque esperar exige permanecer quando tudo dentro de você quer resolver, quer agir, quer sair dessa situação o mais rápido possível. Esperar exige silêncio quando a sua mente está cheia de perguntas. Esperar exige confiança quando você não tem nenhuma garantia visível de que algo vai mudar. Davi conheceu profundamente esse processo. Ele não viveu apenas respostas rápidas. Ele viveu períodos de espera que pareciam não ter fim. E mesmo assim, ele declarou: Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos capítulo 40, versículo 1. Isso revela algo que muitas pessoas não percebem. A espera não é um tempo vazio. É um tempo onde algo está sendo formado dentro de você. O problema é que a espera confronta tudo o que está desorganizado dentro da alma. Ela expõe a ansiedade, revela inseguranças, traz à tona o medo de que nada aconteça. E se você não entende o propósito desse tempo, você começa a lutar contra ele, tentando antecipar aquilo que ainda não está pronto. Mas existe uma diferença entre esperar e ficar paralisado. Esperar em Deus não é desistir de agir. É alinhar o coração enquanto o tempo não revela a resposta. É continuar confiando, mesmo sem controle. É permanecer firme, mesmo sem clareza. Talvez hoje você esteja cansado de esperar, cansado de não ver mudança, de não entender o processo, de não ter respostas. E a sensação é que o tempo está passando e nada está acontecendo. Mas existe algo que você precisa entender. Deus não está atrasado. Ele está trabalhando em um tempo que também está trabalhando em você. Porque enquanto você espera, algo está sendo ajustado. Sua fé está sendo fortalecida. Sua dependência está sendo aprofundada. Seu coração está sendo preparado para aquilo que você ainda não consegue ver.
E quando você começa a aceitar esse processo, a espera deixa de ser um peso e começa a se tornar um lugar de crescimento. Não porque é fácil, mas porque você entende que existe um propósito maior acontecendo. E é exatamente nesse cenário que uma nova batalha surge, não mais no tempo, mas dentro de você. Uma voz que insiste em falar, acusar e inquietar. A voz interior que precisa ser silenciada. Existe uma voz que não vem de fora, mas que fala dentro de você o tempo todo. Ela comenta cada situação, interpreta cada silêncio, cria cenários, levanta dúvidas e acusações. E se você não perceber, começa a acreditar que essa voz está dizendo a verdade. Ela diz que você não vai conseguir, que nada vai mudar, que Deus não está ouvindo, que você não é suficiente. E quanto mais você escuta, mais essa voz ganha força. Davi conhecia esse conflito interno. Ele não lutava apenas contra inimigos externos, mas também contra aquilo que surgia dentro da própria alma. Por isso, ele fazia algo que muda tudo. Ele não apenas escutava a própria mente, ele falava com ela. Ele declarou: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios." Salmos capítulo 103, versículo 2. Isso revela um princípio poderoso. Você não foi criado para ser conduzido por qualquer pensamento que surge. Você foi chamado para alinhar a sua mente à verdade. Existe uma diferença entre ouvir e concordar. Pensamentos podem surgir, mas você não precisa aceitar todos como verdade. O problema é que, quando você está fragilizado emocionalmente, essa voz se torna mais intensa. Ela parece mais convincente. Ela usa suas experiências, seus medos, suas frustrações para construir narrativas que te paralisam. E se você não interrompe esse processo, você começa a viver dentro de uma realidade distorcida. Silenciar essa voz não significa ignorar a mente. Significa redirecionar. Significa substituir aquilo que está desalinhado por aquilo que é verdadeiro. Significa lembrar quem Deus é, lembrar o que Ele já fez, lembrar o que Ele prometeu. Davi não esperava os pensamentos mudarem sozinhos. Ele tomava uma decisão ativa de reposicionar sua alma. Ele falava consigo mesmo, confrontava aquilo que não estava alinhado e trazia sua mente de volta para a verdade. Talvez hoje você esteja cansado dessa voz, cansado de pensamentos que te desgastam, de acusações internas que não cessam, de uma inquietação constante que rouba sua paz. Mas existe um caminho, e ele começa quando você decide não alimentar aquilo que te destrói. Quando você começa a silenciar essa voz, algo novo surge dentro de você. Um espaço que antes era ocupado por confusão começa a ser preenchido por clareza. Um lugar que antes era dominado por ansiedade começa a experimentar descanso. E é exatamente nesse ponto que uma transformação mais profunda começa a acontecer. Porque a paz que você tanto busca não começa fora. Ela começa dentro. O momento em que a paz começa dentro, não fora. Existe uma expectativa silenciosa dentro de você que diz que a paz só vai chegar quando tudo se resolver, quando as respostas vierem, quando a situação mudar, quando aquilo que te preocupa finalmente acabar. Mas essa expectativa, sem perceber, te prende. Porque enquanto você espera que tudo se alinhe fora, a sua alma continua em guerra por dentro. Davi descobriu algo que muda completamente essa lógica. A paz não começa quando tudo melhora ao redor. A paz começa quando algo se alinha dentro de você. Em meio à instabilidade, ele declarou: "Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." Salmos capítulo 4, versículo 8. Isso não foi dito em um momento perfeito. Foi dito em meio à tensão. Isso revela que a paz que vem de Deus não depende do cenário. Ela depende da presença. Quando você tenta controlar tudo para ter paz, você se esgota. Mas quando você se conecta com Deus, você começa a experimentar uma paz que não precisa de explicação externa. O problema é que a mente insiste em procurar segurança em fatores visíveis.
quer garantias, quer controle, quer previsibilidade. Mas a vida não funciona assim. Sempre haverá algo fora do lugar, algo incerto, algo que foge do seu controle. E se a sua paz depender disso, ela sempre será instável. Davi aprendeu a se posicionar de forma diferente. Ele não esperava sentir paz para descansar. Ele escolhia descansar porque confiava em Deus. E essa decisão interna começava a transformar o estado da sua alma. Talvez hoje você esteja esperando algo mudar para finalmente respirar aliviado. Esperando uma resposta, uma solução, uma confirmação. Mas existe algo que você pode acessar agora, sem depender de nada externo. É a paz que nasce quando você decide confiar, mesmo sem controle. Quando essa paz começa dentro de você, algo muda completamente. A ansiedade perde espaço, o medo diminui, a mente desacelera, não porque tudo se resolveu, mas porque você encontrou um lugar onde pode descansar. E é exatamente a partir desse ponto que a restauração começa a ganhar forma. Porque quando a paz se estabelece dentro, você começa a perceber que a sua alma ainda pode ser reconstruída, mesmo depois de tudo o que aconteceu. A reconstrução da alma após dias de dor. Existe um momento em que você percebe que não é mais a mesma pessoa de antes. Algo mudou dentro de você. As experiências, as dores, as perdas, tudo deixou marcas. E talvez, olhando para si mesmo, você pense que nunca mais vai conseguir voltar a ser como era. Mas a verdade é que Deus não está interessado em te levar de volta ao que você era. Ele quer te conduzir para algo mais profundo, mais forte, mais restaurado. Davi viveu esse processo. Ele não apenas enfrentou dor, ele foi moldado por ela. E em um dos seus momentos mais sinceros ele declarou: Ele restaura a minha alma e me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmos, capítulo 23, versículo 3. Isso revela que a restauração não é algo que você produz sozinho. É algo que Deus realiza em você. O problema é que muitas pessoas, depois de passar por momentos difíceis, começam a se ver de forma diferente. Sentem-se quebradas, desgastadas, sem força, sem direção. E aos poucos, passam a acreditar que aquilo que viveram definiu quem elas são. Mas Davi nos mostra outro caminho. A dor pode marcar, mas não precisa definir. O que você viveu não precisa ser o seu destino. Deus é especialista em pegar aquilo que parecia perdido e transformar em algo novo. A reconstrução não acontece de uma vez. Ela acontece em etapas. Um pensamento de cada vez, uma decisão de cada vez, um dia de cada vez. É um processo silencioso, muitas vezes imperceptível, mas constante. E enquanto você continua caminhando, algo dentro de você começa a se fortalecer novamente. Talvez hoje você esteja se sentindo assim, como alguém que já não tem a mesma força, a mesma clareza, a mesma leveza. Mas existe algo que você precisa entender. Você não está no fim. Você está em processo. E quando você permite que Deus conduza essa reconstrução, algo começa a surgir dentro de você que não existia antes. Uma maturidade diferente, uma fé mais sólida, uma paz mais profunda. Porque Deus não apenas te sustenta na dor, Ele te transforma através dela. E é exatamente nesse ponto que tudo se conecta. Porque existe uma verdade final que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que está vivendo agora. A verdade que pode mudar o seu coração hoje. Existe algo que você precisa entender, não apenas com a mente, mas com o coração. Deus nunca se afastou de você, em nenhum momento. Nem quando você não sentiu, nem quando você duvidou, nem quando tudo parecia silêncio. A presença dele não depende da sua percepção. Ela permanece mesmo quando você não consegue perceber. Davi passou por vales profundos, enfrentou dores que poucos suportariam, carregou conflitos internos intensos, e mesmo assim, ele chegou a uma convicção que sustentou toda a sua jornada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Salmos capítulo 23, versículo 4. Isso não é apenas uma declaração de fé. É uma certeza construída no meio da dor. O que muda tudo não é a ausência de problemas. É a consciência de que você não está sozinho dentro deles. Quando você entende isso, algo se quebra dentro de você. O medo perde força, a ansiedade diminui, a alma encontra descanso. Não porque tudo se resolveu, mas porque você reconhece que Deus nunca saiu do seu lado. Talvez você tenha interpretado o silêncio como abandono. Talvez tenha achado que Deus estava distante, indiferente, ocupado demais para olhar para você. Mas a verdade é que Ele esteve presente em cada detalhe. Nos momentos em que você quase desistiu, nos dias em que você não teve força, nas noites em que ninguém viu o que você estava sentindo. Existe um cuidado que não faz barulho, uma presença que não precisa se provar o tempo todo, uma fidelidade que não depende das suas emoções. E é essa presença que te sustentou até aqui. Agora, existe uma decisão que só você pode tomar. Continuar olhando para a dor como o centro da sua história, ou começar a enxergar Deus no meio dela. Porque quando você muda o foco, você muda a forma como vive. Você não está perdido, você não foi esquecido, você não está sozinho. Existe um caminho diante de você, e ele não começa quando tudo melhora. Ele começa quando você decide confiar, mesmo sem entender. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo sendo construído dentro de você. Algo que talvez você ainda não consiga ver completamente, mas que já começou a transformar o seu coração.